Minha cunhada deu ao meu filho um kit de teste de DNA de presente de Natal para provar que ele não era filho do meu marido. Mas, quando o filho dela também fez o teste, descobrimos que os filhos dela não eram do marido dela. Conheci meu marido, James, quando estávamos perto dos 30 anos, e nos apaixonamos rapidamente. Depois de 2 anos de namoro, nos casamos e, desde então, tivemos uma vida feliz e tranquila. Nosso relacionamento parecia inabalável, baseado na confiança e em sonhos compartilhados. Tivemos nosso lindo filho, Nathan, que se tornou nosso maior orgulho e alegria. Hoje, com 5 anos, ele enche nossos dias de risadas, amor e energia sem fim. Eu achava que éramos a família perfeita e que nada poderia nos separar, até que minha cunhada, Sarah, decidiu bagunçar tudo. Sarah e eu nunca nos demos bem. Desde o momento em que James me apresentou a ela, sempre houve uma tensão entre nós. Eu tentei ser amigável, mas ficou claro que ela tinha outros planos para o nosso casamento. Ela me acusou de querer ofuscá-la no casamento porque usei um vestido creme, mas veja bem, essa escolha nem foi minha. Sarah escolheu especificamente que todas as suas damas de honra usassem vestidos creme. No entanto, no grande dia dela, de alguma forma, a situação virou contra mim, como se eu estivesse tentando roubar os holofotes. Ela fez um escândalo, transformando o que deveria ser um dia de alegria em uma confusão constrangedora para todos. A partir daí, começou um jogo constante de comentários sarcásticos, elogios falsos e atitudes mesquinhas. Se eu usasse um vestido novo, Sarah comentava: "Ah, é bonito, mas eu gostei mais quando vi na loja no ano passado." Se Nathan alcançasse algum marco importante, ela sempre dava um jeito de minimizar, comparando com o filho dela, Tommy. Era cansativo, mas James e eu sempre tentamos relevar. Não queríamos que brigas de família atrapalhassem nossas vidas e, além disso, queríamos que Nathan e Tommy crescessem próximos, como irmãos. Porém, no último Natal, as coisas tomaram um rumo bem pior. Sarah decidiu provocar de um jeito que ninguém esperava. De presente, ela deu para Nathan um daqueles kits de teste de DNA que estão na moda. No começo, não dei muita importância. Nathan sempre gostou de ciências e adora aprender sobre a história da família, mas havia algo no sorriso presunçoso de Sarah quando entregou o kit que me deixou desconfiada. Eu sentia que havia algo a mais por trás daquele presente. Mais tarde naquela noite, James me puxou de lado, com um rosto preocupado. Ele disse que Sarah tinha feito alguns comentários estranhos, quase enigmáticos. Ela falou sobre finalmente conseguir algumas respostas e que a verdade sempre vem à tona. Um arrepio percorreu minha espinha. Não demorou para eu juntar as peças. Nathan tem olhos verdes, enquanto James e eu temos olhos castanhos. Claro, qualquer pessoa com um conhecimento básico de genética sabe que características recessivas, como olhos verdes, podem pular gerações. Mas Sarah vinha soltando comentários passivo-agressivos há anos, insinuando que talvez James não fosse o pai de Nathan. Aquele presente era a forma dela de plantar uma semente de dúvida no nosso casamento, um plano calculado para fazer James questionar a paternidade de Nathan. Eu fiquei furiosa, como ela ousava transformar a curiosidade inocente de uma criança em uma ferramenta para seus joguinhos mesquinhos. Mas James e eu nos recusamos a deixar que ela vencesse. Nós sabíamos a verdade. Nosso amor e confiança um no outro eram fortes, e não íamos permitir que as intrigas de Sarah abalassem isso. Decidimos que, se Nathan quisesse fazer o teste, deixaríamos. Estávamos tranquilos, certos de que os resultados apenas confirmariam o que já sabíamos. Nathan era nosso filho, e nenhum teste mudaria isso. Nathan, alheio a toda essa tensão que crescia ao nosso redor, estava apenas animado com a ciência por trás do teste de DNA. Nathan adorou a ideia de aprender sobre seus ancestrais e a origem da sua família. Então, o ajudamos com o processo, e ele enviou o kit. Enquanto isso, o filho de Sarah, Tommy, acompanhava tudo com grande interesse. Curioso por natureza, Tommy, de 14 anos, decidiu que também queria fazer um teste de DNA. O marido de Sarah, Todd, achou que seria uma atividade divertida em família, então eles encomendaram um kit para ele também. O que começou como uma simples curiosidade logo se transformou em um desastre familiar. Algumas semanas depois, os resultados de Nathan chegaram. Como esperado, tudo estava certo. James era seu pai, sem nenhuma dúvida. Mas então veio o choque da vida de Sarah.
Quando os resultados de Tommy chegaram, descobriram que Todd não era seu pai biológico. A verdade desmoronou sobre todos. Sarah tinha tido um caso mais de uma década atrás, e Tommy não era filho de Todd. A revelação atingiu a família como uma bomba. Todd ficou arrasado. Ele havia criado Tommy como seu filho, sem nunca suspeitar da traição de Sarah. Para piorar a situação, Todd decidiu fazer um teste de paternidade também para sua filha mais nova, de apenas 7 anos. Os resultados confirmaram seu pior medo: ele também não era pai dela. Toda a vida de Sarah, que ela tanto tentou construir como uma imagem perfeita, estava desmoronando bem diante de seus olhos. A verdade veio à tona de forma silenciosa, mas devastadora. Toda a família soube, e as consequências foram brutais. Em poucos dias, Todd pediu o divórcio e saiu de casa. O mundo de Sarah desmoronou. A mulher antes arrogante, que tentou destruir minha família, agora estava presa nos escombros da sua própria. A ironia da situação era impossível de ignorar. Sua tentativa de arruinar meu casamento acabou revelando as mentiras dentro do dela. Mas quem mais sofreu foi Tommy, de um adolescente feliz e despreocupado. Ele se tornou um jovem confuso e de coração partido, o homem que ele chamou de pai por toda a vida. Na verdade, não era seu pai, e agora, sua família estava se desfazendo diante dele. Nathan também foi afetado. Ele e Tommy sempre foram muito próximos, e ver seu primo passando por tanta dor o deixou triste e ansioso. Ele começou a fazer perguntas sobre por que o pai de Tommy não estava mais por perto, e isso partiu meu coração. Com o passar dos dias, a vida de Sarah continuou a desmoronar. Todd entrou na justiça pedindo a guarda total dos filhos, decidido a minimizar a influência dela sobre eles. Sarah, que sempre foi quem controlava tudo na família, agora parecia apenas uma sombra do que já foi. Nas reuniões de família, ela estava irreconhecível, seu rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. A mulher que um dia tentou tornar minha vida miserável agora estava completamente derrotada. Então, um dia, algo inesperado aconteceu. Sarah entrou em contato comigo. Ela me ligou com a voz trêmula e chorosa, pedindo ajuda. Queria que eu falasse com Todd para convencê-lo a aliviar os termos da guarda. Ela estava desesperada para salvar o que restava de seu relacionamento com os filhos e, de todas as pessoas, estava pedindo conselhos a mim. No começo, fiquei chocada. Depois de tudo o que ela fez, tentando minar meu casamento e causando caos sempre que podia, ela ainda teve a audácia de pedir minha ajuda. Ignorei suas ligações no início, sem a menor vontade de sequer considerar a ideia. Mas, conforme os dias passaram, comecei a pensar em Tommy. Ele era a verdadeira vítima de tudo isso. Nada disso era culpa dele. Mesmo assim, era quem mais estava sofrendo. Nathan também estava confuso, tentando entender por que a vida de seu primo tinha virado de cabeça para baixo. Comecei a me sentir em conflito. Era certo usar os erros de Sarah contra seus filhos? Eu deveria deixar minha raiva de lado e ajudar, pelo bem das crianças? James, é claro, me disse para ficar fora disso. Ele estava firme na ideia de que Sarah tinha feito suas escolhas e agora precisava lidar com as consequências. Mas, por mais que eu tentasse, não conseguia ignorar a sensação de que talvez eu pudesse fazer algo para trazer um pouco de paz para as crianças. Afinal, elas não tinham culpa das escolhas terríveis da mãe. De repente, me vi em uma encruzilhada, sem saber qual era a coisa certa a fazer. Eu deveria ajudar? Eu deveria ajudar Sarah ou deixá-la lidar com as consequências de suas próprias ações? E aqui estou eu, dividida entre fazer o que parece certo para as crianças e manter distância da mulher que causou tanta dor. O que você faria no meu lugar? Atualização. Oi, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a todos por tirarem um tempo para ler minha história. Eu não esperava uma resposta tão grande, e o apoio de vocês tem significado muito para mim nesse momento tão difícil. Está sendo uma verdadeira montanha-russa emocional, mas saber que há pessoas por aí que entendem e se importam realmente me ajudou. Quero compartilhar uma atualização sobre o que tem acontecido desde meu último post e esclarecer um pouco mais essa situação tão complicada. Sarah ainda está me ligando constantemente. Para ser sincera, isso está se tornando exaustivo. Achei que, em algum momento, ela recuaria ou pelo menos se acalmaria, mas isso não aconteceu. Ela está sendo insistente. Houve um dia particularmente difícil em que ela me ligou 3 vezes seguidas,
deixando longas mensagens de voz chorosas. Eu podia ouvir o desespero em sua voz, mas, depois de tudo o que aconteceu, era difícil sentir muita empatia. Em um certo momento, James perdeu a paciência. Ele ficou tão frustrado que não aguentou mais e decidiu ligar para ela. Meu marido raramente perde a calma. Então, quando vi que ele pegou o telefone, soube que a situação era séria. Eu podia ouvir a raiva na voz de James do outro lado da sala. Ele explodiu, dizendo a Sarah que estava farto de seu desrespeito comigo e de suas tentativas constantes de manipular nossa família. Ele deixou claro que o problema não era apenas o teste de DNA, mas anos de comentários maldosos, manipulação e sua total falta de respeito pelos nossos limites. Sarah não reagiu bem. Ela começou a chorar no telefone, dizendo a James que eu tinha envenenado sua mente contra ela, que eu era responsável por afastá-lo da família. Ouvir seu próprio filho falar com ela daquele jeito me deixou dividida. Parte de mim sentiu um pouco de pena, mas, no fundo, eu estava simplesmente cansada. Depois dessa conversa, as coisas só pioraram. O comportamento de Sarah mudou novamente. Ela começou a me mandar mensagens sem parar, oscilando entre pedir minha ajuda e me acusar de destruir sua vida. Em um momento, ela implorava pelo meu apoio, dizendo o quanto precisava que eu falasse com Todd para tentar acalmar a situação. No instante seguinte, me chamava de manipuladora, afirmando que eu estava com inveja dela e de sua família, que eu sempre quis destruir seu casamento. Era como se ela mesma não conseguisse decidir se eu era sua inimiga ou sua salvadora. Honestamente, tem sido exaustivo lidar com suas mudanças bruscas de humor. Sinto como se estivesse presa em uma montanha-russa da qual nunca quis fazer parte. Mas, no meio de tudo isso, minha maior preocupação sempre foram as crianças. Elas são inocentes, mas também são as que mais sofrem com essa situação. Não consigo parar de pensar em Tommy e Nathan. A revelação sobre descobrir a verdade sobre seu verdadeiro pai deve ter sido devastador para Tommy, e fica claro que ele está tendo dificuldades para lidar com isso. É difícil para mim vê-lo passar por essa situação sem poder fazer nada para ajudar. Nathan, por outro lado, não entende completamente o que está acontecendo, mas percebe que algo está errado. Alguns dias atrás, tivemos uma reunião de família, e Nathan quis brincar com Tommy como sempre fizeram. Eles eram inseparáveis, como irmãos, mas, quando Tommy chegou, percebi a diferença imediatamente. Ele estava distante, calado e quase não interagia com Nathan. Meu coração se partiu ao ver aqueles dois meninos, que antes eram tão próximos, começando a se afastar. Nathan continuava me perguntando por que Tommy não estava rindo ou brincando como antes, e eu não tive coragem de contar a verdade. Em vez disso, inventei desculpas, dizendo que Tommy estava cansado ou com muitas coisas na cabeça, mas, no fundo, eu sabia que era muito mais do que isso. Enquanto isso, Sarah continua me mandando mensagens longas e dramáticas. Ontem mesmo, ela me enviou uma mensagem dizendo que se sentia traída por nossa família. Sinceramente, eu queria gritar. Como ela pode se sentir traída? Foram as escolhas dela que causaram toda essa confusão em primeiro lugar. Ainda assim, ela parece completamente incapaz de assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Para Sarah, a culpa sempre é de outra pessoa. James e eu temos passado noites conversando sobre como lidar com essa situação. Nós dois queremos fazer o que é melhor para as crianças, mas, sinceramente, não temos mais certeza do que isso significa. James acha que devemos intervir para ajudar Tommy, especialmente porque ele e Nathan sempre foram muito próximos, mas, ao mesmo tempo, ele teme as consequências de nos envolvermos demais na bagunça que Sarah criou. Temos tentado equilibrar o apoio às crianças e a proteção da nossa própria paz, mas tem sido muito mais difícil do que imaginávamos. Para complicar ainda mais, Todd começou a entrar em contato com James. Ele está tentando entender tudo o que aconteceu e queria conversar sobre a situação. James, meio relutante, concordou em encontrá-lo para um café. Quando voltou para casa, parecia mais confuso do que nunca. Todd está, compreensivelmente, devastado. Ele disse a James que sente como se sua vida inteira tivesse sido uma mentira e agora não sabe como seguir em frente e criar os filhos ao lado de Sarah, depois de tudo o que aconteceu.
Ouvir o lado de Todd deixou James ainda mais dividido. Todd é um cara legal, apenas tentando fazer o melhor possível pelos filhos, apesar do caos em que se meteu. E agora, depois dessa conversa, James está ainda mais incerto sobre o que fazer a seguir. Ele quer ajudar. Mas nós dois sabemos que nos envolver demais pode nos arrastar ainda mais para o drama de Sarah. É difícil saber qual é a coisa certa a fazer. Toda vez que vejo Tommy, sinto uma vontade imensa de ajudá-lo. Ele é só uma criança presa no meio desse caos e não merece nada disso. Nathan continua perguntando por que Tommy está sempre triste, e parte meu coração não poder dar a ele uma resposta real. Quanto mais penso nisso, mais me sinto dividida entre querer intervir e o medo de ser puxada para o mundo caótico de Sarah. No fim do dia, tudo o que eu quero é proteger as crianças. Tommy e Nathan merecem mais do que isso, e é doloroso vê-los sofrer por erros que não são deles. Não sei o que o futuro nos reserva, mas espero que possamos encontrar uma solução sem causar ainda mais danos. Manterei vocês informados sobre o que acontece a seguir e, mais uma vez, obrigada pelo apoio de todos. Atualização 2. Oi, pessoal, muita coisa aconteceu nos últimos dias, então se preparem. Tem sido um turbilhão para todos nós. Sinceramente, não sei por quanto tempo isso ainda vai durar. Mas aqui estamos. Sarah decidiu que queria fazer um teste de paternidade formal. Ela não confiava completamente nos resultados do teste de DNA caseiro, alegando que não era uma fonte segura para uma decisão tão importante. Para ser justa, os testes caseiros podem ter uma margem de erro, e acho que ela estava se agarrando a qualquer esperança que ainda restava, mas, adivinhem, os resultados não mudaram. O exame médico confirmou que o primeiro teste já havia indicado: Todd não era o pai de Tommy e nem de sua filha. No fim, Sarah só acabou piorando ainda mais sua situação. Eu não fiquei surpresa com o resultado, mas agora não havia mais espaço para dúvidas. Todd, por outro lado, tentou se preparar para o pior, mas quando os resultados chegaram, deu para ver que ainda assim foi um golpe muito duro. Ele parecia devastado, como se a última esperança que ele ainda tinha tivesse sido arrancada. Antes, ele chegou a comentar com James que não esperava um milagre, mas lá no fundo, sempre existia aquela mínima possibilidade de que o primeiro teste estivesse errado. Ver a confirmação definitiva parecia o golpe final. Depois de receber a notícia, Todd ficou ainda mais fechado, e eu já imaginava que isso poderia acontecer, mas o que veio depois me pegou de surpresa. Aparentemente, depois de ter os resultados em mãos, Todd resolveu investigar e conseguiu encontrar o homem que ele acreditava ser o verdadeiro pai das crianças. Pelo que Todd contou a James, o homem com quem Sarah teve um caso era um antigo colega de trabalho dela, de mais de uma década atrás. Todd já tinha suas desconfianças sobre esse relacionamento há muito tempo, mas Sarah sempre minimizava, dizendo que era apenas coisa do trabalho. Agora, tudo fazia sentido para ele. Ele começou a se lembrar de momentos em que Sarah e esse homem pareciam próximos demais, iam juntos a eventos de trabalho, trocavam mensagens tarde da noite. Ela sempre tinha uma desculpa, e Todd, querendo acreditar nela, acabou se convencendo de que não havia nada de errado, mas agora, todas aquelas suspeitas estavam voltando com força total. Determinado a tirar a história a limpo, Todd resolveu confrontar o homem. Ele conseguiu rastreá-lo até sua casa e foi até lá sem avisar ninguém. Pelo que fiquei sabendo depois, Todd não estava em um bom estado emocional. Ele estava ferido, furioso e desesperado por respostas. O encontro rapidamente saiu do controle. No começo, o homem negou tudo, mas Todd não aceitou suas justificativas. O que começou como uma conversa logo virou uma discussão acalorada, com gritos dos dois lados. Não demorou muito para a situação ficar ainda pior. A discussão ficou física, e os vizinhos, ouvindo a confusão, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Todd e o outro homem já tinham trocado agressões. Como resultado, Todd acabou sendo preso por agressão e agora enfrenta acusações. A situação virou um caos. James precisou ir até a delegacia para ajudá-lo. Ele pagou a fiança para que Todd fosse liberado. Mas agora Todd está com problemas sérios com a justiça. Agora, Todd está tentando alegar que foi provocado na briga, mas provar isso no tribunal não será fácil. Tudo está saindo completamente do controle,
E não consigo evitar a sensação de que tudo isso aconteceu por causa da decisão de Sarah de esconder a verdade por tantos anos. Todd está desmoronando, e é doloroso ver alguém que sempre foi tão tranquilo chegar a esse ponto. Enquanto isso, Sarah está tentando conter os danos, mas já é tarde demais. Todd entrou com um pedido de custódia total das crianças, usando o caso, os testes de paternidade e até a briga como argumento de que Sarah é uma mãe inadequada. Agora, Sarah está em pânico. Ela está tentando convencer todo mundo de que Todd é o verdadeiro problema, chamando-o de louco e alegando que a briga prova que ele é instável e perigoso. Ela tem medo de perder as crianças e está atacando qualquer pessoa que não fique do seu lado. A tensão entre os dois só piora a cada dia. Todd está furioso com Sarah pelos anos de mentiras, e ela está desesperada para manter algum controle sobre sua vida, que está desmoronando diante de seus olhos. Vejo o desgaste emocional em ambos, mas, acima de tudo, me preocupo com o impacto que isso está tendo em Tommy e sua irmã. Todd tem falado sobre se mudar para outro estado com as crianças, acreditando que um recomeço longe de todo esse caos seria o melhor para elas. Mas eu não sei se concordo totalmente. Entendo que Todd queira proteger as crianças, mas arrancá-las de tudo o que conhecem pode acabar fazendo mais mal do que bem. Além disso, legalmente, essa batalha não será fácil. Sarah, como sempre, está em total desespero. Ela tem me ligado sem parar, alternando entre implorar por minha ajuda e me acusar de influenciar James contra ela. É extremamente cansativo lidar com suas mudanças de humor. Em um momento, ela chora pedindo apoio, alegando que está sendo injustiçada. No seguinte, já está reclamando que James e eu fazemos parte de uma conspiração contra ela. Eu queria dizer que não sinto nenhuma pena dela, mas, no fundo, sinto um pouco. Ela está claramente em colapso, mas, ao mesmo tempo, não posso ignorar o fato de que foi ela mesma quem causou toda essa confusão. É difícil assistir alguém se autodestruir, mas é ainda mais complicado quando essa pessoa se recusa a assumir qualquer responsabilidade por suas ações. A última vez que vi Sarah, ela parecia não dormir há dias. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela repetia sem parar que tudo estava desmoronando, que Todd queria tirar seus filhos dela. Ela simplesmente não consegue enxergar que foram suas próprias escolhas que levaram a essa situação. Continua se colocando no papel de vítima, e isso torna qualquer tentativa de conversa quase impossível. Sarah tenta jogar toda a culpa em Todd, mas qualquer pessoa que esteja prestando atenção sabe que a situação é muito mais complicada do que isso. Neste ponto, sinto que não temos mais escolha a não ser nos envolver. De uma forma ou de outra, já estamos no meio dessa confusão. Querendo ou não, James acredita que devemos apoiar Todd e ajudá-lo a superar os problemas legais que está enfrentando, principalmente porque, no meio dessa confusão, ele parece ser o pai mais estável. Mas o que mais me preocupa é o impacto que tudo isso está tendo nas crianças. Elas estão presas em uma disputa que não pediram para fazer parte, e tenho medo de que sejam as que mais sofrerão no futuro. Tommy, em especial, parece estar sentindo tudo isso de forma muito intensa. Sempre foi uma criança sensível, e desde que essa história começou, percebi uma grande mudança nele. Está mais quieto, mais distante, e é evidente que está confuso com tudo o que está acontecendo. Não consigo nem imaginar como deve ser para ele descobrir que o homem que sempre chamou de pai não é, na verdade, seu pai biológico. Nathan já me perguntou algumas vezes por que Tommy não quer mais brincar como antes, e toda vez que ele faz essa pergunta, meu coração se parte. Eu simplesmente não sei como explicar isso de uma forma que ele consiga entender. A situação está completamente fora de controle, e honestamente, não sei como tudo isso vai terminar. Sempre que penso que não pode piorar, algo novo acontece e nos puxa ainda mais para esse caos. Agora, só nos resta levar um dia de cada vez e torcer pelo melhor. É difícil manter a esperança quando o futuro parece tão incerto. Vou continuar atualizando vocês conforme as coisas forem acontecendo, mas, por enquanto, estamos apenas nos segurando e esperando que essa situação tenha uma resolução que não destrua completamente a vida dessas crianças. Atualização 3. Oi, pessoal. Chegou a hora da atualização final. Muita coisa aconteceu desde a última vez que escrevi, mas acho que, finalmente, as coisas estão começando a se acalmar.
Foi uma verdadeira montanha-russa, e embora ainda não estejamos completamente fora de perigo, parece que o pior já passou. Tenho refletido muito sobre tudo isso e queria compartilhar como as coisas se desenrolaram. Primeiro, vamos falar sobre Todd e o homem com quem Sarah teve um caso. Todos sabem que o confronto entre eles acabou levando Todd à prisão depois que a discussão virou uma briga. O que eu ainda não tinha contado é que a situação ficou ainda mais complicada. Inicialmente, achamos que Todd enfrentaria acusações sérias por agressão. Mas, em uma reviravolta inesperada, o outro homem decidiu não prestar queixa. Pelo que Todd nos contou, parece que esse cara queria se afastar dessa confusão o mais rápido possível. Provavelmente, ele percebeu que estar envolvido nisso poderia prejudicá-lo tanto pessoal quanto profissionalmente. Quando a polícia entrou no caso, ele admitiu que realmente teve um caso com Sarah, mas depois disso, cortou totalmente os laços com Todd e Sarah. De certa forma, isso encerrou esse capítulo da história, e sinceramente, acho que foi o melhor para todos. Todd percebeu que continuar brigando com alguém que nunca se importou com as consequências de suas ações não valia mais a pena. Agora, sobre as crianças, essa tem sido a parte mais difícil e emocionalmente desgastante para todos nós. Como vocês sabem, no início, Todd entrou com um pedido de custódia total de Tommy e sua irmã mais nova. Isso, claro, fez Sarah entrar em pânico. Mas, depois de várias conversas difíceis com seu advogado e muita reflexão, Todd teve um momento de clareza. Ele percebeu que, independentemente do que os testes de paternidade dizem, Tommy e sua irmã ainda são seus filhos. Ele os criou, os amou e esteve ao lado deles desde o primeiro dia. Esse vínculo não pode ser apagado por um simples teste de DNA. Todd nos disse, tanto a James quanto a mim, que não está mais lutando pela custódia por raiva ou vingança. Agora, ele está fazendo isso porque quer proteger as crianças do caos causado por Sarah. Ele está determinado a mantê-los a salvo das consequências das escolhas dela. E, honestamente, ele tem sido incrível durante todo esse processo. Está claro o quanto ele ama essas crianças, e isso tem sido sua prioridade absoluta. Ele faz questão de lembrá-los todos os dias de que, não importa o que aconteça entre ele e Sarah, eles sempre serão seus filhos. Todd as ama incondicionalmente e não vai a lugar nenhum. A forma como ele lidou com a conversa com as crianças foi admirável. Ele se sentou com elas e explicou a situação de um jeito apropriado para a idade, sem dar mais informações do que podiam processar, mas o suficiente para que entendessem por que as coisas estavam mudando. Ele garantiu que nada disso era culpa delas e que elas não haviam feito nada de errado. Tommy, em especial, tem tido dificuldade para lidar com tudo isso. No entanto, ouvir de Todd que ele ainda é seu pai, independentemente de qualquer coisa, parece ter ajudado a aliviar um pouco da sua dor e confusão. Ainda vejo que Tommy está lutando para entender tudo, mas pelo menos ele não parece tão perdido como antes. Sarah, por outro lado, está completamente descontrolada. Ela continua em pânico, tentando desesperadamente manter seu relacionamento com as crianças, mas não está fazendo isso da maneira certa. Em vez de se concentrar no que elas realmente precisam emocionalmente, ela está presa nos próprios problemas e inseguranças. Sarah está mais preocupada em preservar sua imagem e consertar a bagunça que criou do que realmente lidar com a situação. Enquanto isso, Todd tem sido o único presente nos eventos escolares, levando as crianças às consultas médicas e garantindo que elas recebam o apoio necessário. É triste de ver, mas Sarah parece mais focada em como tudo isso é visto de fora do que no impacto real dentro da própria família. A batalha pela custódia ainda está acontecendo, mas Todd mudou sua abordagem. Em vez de lutar pela custódia total, agora ele está pedindo a guarda compartilhada, reconhecendo que, apesar de tudo, as crianças ainda precisam da mãe em suas vidas. Mesmo assim, ele continua buscando a custódia primária, pois tem sido o pai mais estável durante todo esse processo. Seu principal objetivo é garantir que Tommy e sua irmã tenham segurança e uma rotina normal, algo que há muito tempo não tem. Pelo que ouvimos, o tribunal parece estar inclinando a decisão a favor de Todd. Ele tem demonstrado ser a figura mais confiável e presente na vida das crianças, e seu comprometimento com o bem-estar delas é evidente. Sarah, por outro lado, não tem ajudado no próprio caso. Em vez de se concentrar nos filhos,
continua se colocando no papel de vítima e tentando usar o episódio da briga de Todd como argumento para dizer que ele é instável. No entanto, está claro para todos que a explosão de Todd veio de um lugar de dor e que ele tem feito de tudo para seguir em frente de maneira saudável. Quanto ao casamento de Sarah e Todd, esse já chegou ao fim há muito tempo. O divórcio está em andamento, e não há mais volta. Todd finalmente encontrou paz com isso. Ele nos disse, a James e a mim, que não sente mais raiva de Sarah. O que resta agora é apenas tristeza, tristeza pelo que poderia ter sido, pelo fim do relacionamento e, principalmente, pelo impacto que tudo teve nas crianças. Mas, acima de tudo, Todd está focado em seguir em frente. Sua prioridade agora são seus filhos, e ele está se esforçando para ser o melhor pai que pode ser. James e eu estamos lidando bem com tudo isso. Foi difícil assistir a toda essa situação se desenrolar, mas temos tentado apoiar sem nos envolvermos demais no drama. Nathan e Tommy continuam tão próximos como sempre, e fazemos questão de que passem tempo juntos. Acredito que essa amizade tem sido essencial para Tommy, especialmente em meio a tanta instabilidade. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é o quão resilientes as crianças podem ser quando são cercadas de amor, apesar do caos. O amor de Todd por seus filhos tem sido a âncora que os mantém no caminho certo.